Boa noite, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas, a cada um de vocês que estão conectados conosco nessa noite. E nós estamos hoje conectados para mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Geraldo Arruda Maia, diretor da Regional ABM Vale do Aço. E hoje, dentro do tema de eventos associado à programação do 12º Workshop de Saúde e Segurança Ocupacional e de Processo, que nós realizamos aqui em Patinga nos dias 16 e 17 de agosto, último, a gente, então, vai contar aqui com a brilhante contribuição neste webinar do Alexandre Glitz, que é consultor do CCPS, que vai trazer para nós o tema gestão de emergências, Será discutido os fundamentos do elemento de gestão de emergências em um sistema de gestão de segurança de processo. E, no decorrer das apresentações, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, que, ao final, serão respondidas pelo palestrante, Solicitamos a todos que respondam à pesquisa de satisfação que enviaremos após o webinar, para que possamos aperfeiçoar nossos produtos e serviços nas próximas oportunidades. Esse webinar ficará disponível no canal da ABM TV, no YouTube. Então, você pode fazer a sua inscrição no canal e ter acesso a um vasto conteúdo de palestras técnicas, Para esse webinar, nós contaremos também com o Eduardo Barbosa, que vai ser o nosso moderador, o qual eu já convido, para conectar junto conosco, fazer a sua apresentação e a apresentação também do Alexandre Glitz. Por favor, Eduardo. Boa noite a todos, bem-vindo aí ao nosso canal Dr. Safety, Uma associação importante com a ABM no workshop de saúde, segurança e segurança de processo. Agradeço, Maia, aí a oportunidade de estar participando, estar divulgando também aí a ABM, todo o trabalho que a gente tem feito nos últimos 12 anos, promovendo aí a saúde e a segurança, e nos últimos anos também a segurança de processo. Obrigado, Maia, fique conosco aí, eu vou chamar o Glitz para a gente poder fazer o nosso webinar acontecer. Já estamos aí com uma audiência de 24 pessoas. Obrigado, Maia, um grande abraço. Obrigado a vocês, sucesso. Então, eu convido o palestrante de hoje, o Alexandre Glitz, que além de um grande profissional, conhecido no mercado, também um grande amigo e incentivador aqui do nosso canal Dr. Safety, e também do workshop da ABM, já teve a oportunidade de participar de mais de uma vez, e nesse ano o Glitz nos contribuiu, não só com uma palestra durante o painel de segurança de processo, mas também com um curso sobre os pilares de segurança de processo. O Glitz é o consultor sênior do CCPS, Center for Chemical Process Safety, é engenheiro civil com pós-graduação em engenharia de segurança e há mais de 45 anos, Glitz, você está rodado, hein, rapaz? 45 anos na área de gestão de riscos industriais e saúde, segurança e meio ambiente. É consultor sênior, instrutor credenciado do CCPS para curso de segurança de processo, baseado em risco, o RBPS. Trabalhou mais de 35 anos na Petrobras e tem sido, entre outros, gerente corporativo de segurança e coordenador corporativo da implantação das diretrizes de segurança, meio ambiente e saúde. Atuou por 25 anos em refinarias de petróleo. Seja muito bem-vindo novamente, Glitz, não só no canal Dr. Safety, mas também nesse webinar da ABM. É um grande prazer. A palavra está contigo. Vou te interromper de vez em quando para poder fazer algumas perguntas que aparecerem aqui no chat e convido a todos a participarem, via chat, colocando aqui as suas observações. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos que estão participando. É uma satisfação estar aqui de novo. Eu agradeço essa oportunidade de rever e continuar, na realidade, um curso que a gente começou lá no 12º WSSO, em Ipatinga. Naquela ocasião, o que a gente fez, esse curso era a Introdução à Segurança e Processo, e
a gente deu uma participação grande, uma discussão bastante profícua e bem proveitosa, e com isso, os últimos 2 assuntos não foram abordados, e a sugestão, então, foi da gente pagar essa dívida, digamos assim, em 2 eventos, né? Esse de hoje, respostas a emergências ou gestão de emergências, né? E gestão de mudanças no dia 11 de outubro, da mesma maneira como a gente está fazendo aqui, né? Então, eu vou tocar direto, conforme o Eduardo comentou. Vocês façam favor, vocês podem enviar as perguntas aí pelo chat. Talvez o Eduardo vá fazendo algumas interrupções aí para a gente encaixar as perguntas no momento em que eu estiver abordando algum assunto aqui, né? Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, não tem certo, não tem errado, não tem pergunta vergonhosa, nada disso. O objetivo aqui é a gente trocar informações e conhecimentos, né? Primeiro, vou falar um pouquinho do CCPS. O que é o CCPS, né? O CCPS surgiu em 1985, depois de uma série de acidentes que tiveram no ano de 84, dentre eles Bhopal, né, que foi o maior acidente da indústria química ocorrido, e o CCPS surgiu justamente como um braço do Instituto Americano de Engenheiros Químicos, porque o acidente de Bhopal era de uma empresa química, né? Esse assunto transcende hoje a empresa química. Nós temos diversos ramos industriais que estão envolvidos com segurança de processo, mineração, siderurgia, cosméticos, manufatura, além de química, petroquímica e óleo e gás, aí, que são os mais ou menos sempre, né? O CCPS tem cerca de 240 empresas membros, é uma entidade sem fins lucrativos, a sede é em Nova York, é uma referência global em segurança de processo, né? O CCPS, está aí o site, quem quiser dar uma olhadinha lá, tem uma série de livros, publicações, certificação profissional, ferramentas, programas e guias para diferentes ramos industriais, informativo, que é o Beacon. Ou seja, é uma fonte de informação bastante rica. Essa fonte, esse site do CCPS, eu faço essa analogia aí com o submarino, né? Tem uma parte que é visível, que é pública, tem muita informação, tem ferramentas para se baixar. Eu realmente recomendo que quem tem interesse em segurança do processo dê uma olhadinha lá no site CCPS. Tem muita informação disponível e pública, não precisa ser associado, não. E tem um mundo maior de informação para os empregados de empresas associadas, né? Deixa eu aproveitar e fazer também uma propaganda. No mês que vem, de 18 a 20 de outubro, nós vamos ter no Hotel Prodigy Santos Dumont a 9ª Conferência Latino-Americana de Segurança do Processo. É uma parceria do CCPS com o IBRAM e vai ser presencial no Rio de Janeiro, e esse hotel fica junto do aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade. Então, o acesso é muito fácil e bastante... a gente espera bastante troca de informações e compartilhamento aí de trabalhos, né? Qual é que é a missão e a visão do CCPS? Eliminar acidentes com os processos, proteger as pessoas, o meio ambiente e a propriedade, né? E como, né? Identificando e entendendo e controlando os riscos. Então, esse curso que eu ministrei lá em Ipatinga, ele foi um corte transversal, mas um corte muito rápido, assim, sem muita profundidade, só fundamentos mesmo desse livro. Esse livro ele está disponível, está traduzido para o português, e ele apresenta o sistema de gestão de segurança do processo baseado em risco do CCPS. Nós hoje vamos falar sobre o pilar de gestão de emergências, né? Primeiro, para contextualizar um pouco a diferença entre segurança ocupacional e segurança do processo, segurança ocupacional está relacionada às pessoas, né? Normalmente são eventos com uma frequência extremamente elevada, ou seja, os acidentes de trabalho são elevados, uma quantidade muito grande, e a gravidade, na sua grande maioria, é baixa, né? Então, isso caracteriza a questão de segurança ocupacional. Já a segurança de processo tem uma outra caracterização, né? Ela afeta a organização como um todo, a frequência é extremamente baixa, são eventos remotos, mas quando eles acontecem podem ser catastróficos, né? Então, é justamente o contrário, baixa frequência e elevada gravidade. E, essencialmente, o que é um acidente de processo, né? A liberação de substâncias perigosas ou substâncias tóxicas, né? Ou ainda a liberação de energia acumulada. E isso através da perda de contenção, tá?
Muitas vezes eu escuto falar, não, Brito, só parei um pouquinho, a gente aqui na nossa indústria, nós não temos um produto perigoso. Eu sei, mas você tem energia acumulada? O que é energia acumulada? Vapor é energia acumulada, né? Eu pego água, transformo em vapor, e isso tudo gera uma pressão. Então, eu tenho energia acumulada ali. Não estou falando de energia elétrica, não. Uma outra coisa que é importante a gente ter em mente é de que segurança ocupacional e segurança processo são os dois lados de uma mesma moeda. Não tem um que é mais importante do que o outro. Tradicionalmente, no Brasil, a gente sempre dá uma importância, ou deu ao longo dos anos uma importância maior para a segurança ocupacional, até porque nós temos uma legislação bastante robusta nessa questão, e nós não temos uma legislação, exceto para alguns ramos industriais, nós não temos uma legislação de segurança de processo, né? Então, esse é essencialmente o diferencial, mas é importante a gente lembrar de que os dois lados da moeda merecem atenção. Bom, eu falei ainda há pouco sobre perda de contenção. O que é isso, né? Aqui eu tenho algumas fotografias aí que caracterizam bem o que é uma perda de contenção, né? Principalmente aí na indústria, né? Quando eu libero a energia ou libero o produto que está em algum contenedor, né? Então, saiu da tubulação, é perda de contenção. Saiu do tanque, é perda de contenção. Saiu do equipamento, é perda de contenção. Mas aí o pessoal vem, não, parei um pouquinho, mas eu tenho um dique de contenção, eu tenho ao redor do meu tanque, eu tenho canaleta, eu tenho balde, caneca. Se eu pegar tudo isso aí, daí é perda de contenção também. Saiu do contenedor, eu tenho perda de contenção. Essa perda de contenção se pode ser primária ou secundária, isso é algo que se vê depois, mas, por exemplo, a primária é essa, saiu do seu contenedor principal. Pô, mas eu estou com dúvida mesmo assim. Não tem crise. Pergunta para o projetista se ele projetou para operar da forma como está operando. Então, às vezes eu vejo algumas bombas em alguns lugares que eu vou, eu vejo algumas situações e pergunto, escuta, quem é que projetou isso? Você projetou para ficar desse jeito, sair pelos lados, ou sair pelo selo da bomba, ou a área ser quase que você não consegue enxergar do outro lado em função do material disperso, áreas dispersóides, né? Então, ficou em dúvida, pergunta para o projetista, e você tira a dúvida na hora, né? Bom, entrando agora no tema da nossa reunião de hoje, que é a gestão de emergências, né? Nós vamos estar trabalhando, eu vou estar discutindo aqui sobre as camadas de proteção. Como eu falei, esse aqui é a continuação de um curso, né? A gente resolveu abrir aí para mais pessoas, além daquelas que participaram do curso. Essas camadas de proteção são as camadas... normalmente as camadas que a gente tem nos diferentes processos industriais, né? E eu vou tratar da gestão de emergência, que são as duas últimas camadas, ou seja, eu já perdi a contenção, né? Eu já passei das barreiras preventivas, né, que previnem a ocorrência da perda de contenção, ou seja, a frequência disso acontecer, e eu vou estar trabalhando agora com as barreiras mitigadoras, e essas barreiras mitigadoras reduzem a consequência. Ou seja, já aconteceu uma perda de contenção, mas eu vou reduzir a consequência dela, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu não fizer nada, eu posso eventualmente ter um incêndio, ter um vazamento que vai atingir um corpo d'água, um manancial e assim por diante. Eu vou, através do meu plano de resposta à emergência, eu vou fazer a gestão dessa emergência para reduzir a consequência, ok? E o grande segredo disso tudo é como é que a gente garante que todas as nossas camadas estão efetivamente operacionais, ou seja, que elas estão funcionando, né? Então, o nosso foco hoje aqui é nessas duas últimas camadas, né, na resposta à emergência, e nessa questão toda, é importante a gente ter em mente o seguinte, né? Eu preciso fazer um planejamento de possíveis emergências no meu sistema. Porra, vem cá, quais são as possíveis emergências? E elas vêm de estudo de risco. Segurança de processo é um conjunto, esses elementos todos, um depende do outro, um alimenta o outro. Então, através dos estudos de risco, eu vou ter os meus cenários de emergência, e esse cenário, sim, é que eu vou estudar, não só para evitar que eles aconteçam através das barreiras em termos de processo, em termos de projeto, mas também eu vou estudar esses cenários, eu vou estudar o que eu preciso fazer para reduzir as consequências caso aconteçam, né? Então, essa aqui é uma matriz de risco qualquer aí, eu peguei na internet, né? Mas no sentido de chamar atenção.
Normalmente, o que se trabalha muito são quando os nossos riscos caem nessa faixa vermelha. Pode ser vermelho, laranja, tanto faz qual é que é a matriz que vocês estão usando, mas na faixa vermelha a gente dificilmente deixa de fazer uma coisa, até porque a política das organizações não permite isso, né? Então, se eu cair em algum estudo de risco, eu cair numa faixa vermelha, eu preciso ter camadas adicionais de proteção, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso implantar recomendações para trazer esse risco, seja para qualquer uma dessas outras faixas aí, né? Também conhecido como alarpe, né? Essa região que está aí entre o amarelo e o laranja, né? Bom, o que eu quero primeiro chamar atenção? Muitas vezes a gente vai nesses estudos, né? Aí vem a probabilidade, né? Pô, esse negócio não acontece nunca, isso aí nunca aconteceu, a gente não viu falar, esse troço é extremamente raro. Então, o primeiro alerta, improvável não é impossível. Basta a gente ver os últimos acidentes e processos, perdas de contenção que nós tivemos grandes aqui no Brasil, a gente vê de que improvável não é impossível. Não era esperado, e depois que aconteceu, a gente, isso é possível, né? Daí a gente sai correndo atrás de uma série de ações, né? A segunda questão que eu queria chamar a atenção é toda vez que a gente cai no amarelo, né? Seja a cor que vocês chamarem aí, mas essa região do alarpe, né? Que é tão baixo quanto possível. Todos os acidentes de processo grandes que aconteceram no mundo, o risco estava na região amarela. E o que é que quer dizer isso, né? Que muitas vezes a gente dá uma certa relaxada quando a gente cai no amarelo, porque, pô, consegui me livrar do vermelho, estou no amarelo, estou confortável, né? Então, esses dois aspectos aqui, improvável não é impossível, pode acontecer, e atenção aos amarelos é algo que eu gostaria de chamar atenção. Improvável não é impossível. Eu gosto de chamar uma figura que é o Cavaleiro do Apocalipse, né? Muitas equipes aí de estudos de risco, de repente, tem lá um cara que todo mundo diz assim, pô, esse cara está viajando na maionese, né? Isso aí não vai acontecer, isso não pode acontecer, etc. Aí, pô, lá vem o Cavaleiro do Apocalipse. Só para fazer aqui um parênteses, eu era Cavaleiro do Apocalipse onde é que eu trabalhei. E isso permite a gente sair da mesmice e explorar aquilo que a gente acha que não é possível acontecer. Então, alerta para esses dois aí. Uma outra questão, todos os nossos cenários, quando a gente faz estudo de risco, eles são nas condições normais de temperatura e pressão. Eu posso fazer alguma variação, dependendo da metodologia que eu estou utilizando, mas normalmente como é que as coisas devem acontecer. E isso não é bem o que acontece, basta que a montante do sistema que eu estou estudando aconteça algo que seja despachado, vamos dizer assim, pelo processo para jusante, eu mudo completamente o cenário. Então, um cenário que era verde, ele pode migrar para o vermelho em função das condições operacionais da planta ou em função da situação que a gente tiver, né? E o estudo de risco é uma fotografia, não é um filme. Então, é uma fotografia daquele momento, com aquele conhecimento que está junto ali na equipe, com a vivência da equipe, com a informação disponível para a equipe. Então, é extremamente importante a gente ter em mente o seguinte, mudou alguém da equipe, mudou a equipe, mudou o contexto em termos de, não só de campanha operacional, de situações operacionais, eu estou mudando a fotografia, eu estou mudando a forma como eu estou trabalhando na minha planta. Consequentemente, vai mudar o meu estudo de risco também. Tá? Então, é importante a gente ter em mente essas limitações. E uma outra questão que eu gostaria de chamar atenção, chamar para vocês aqui, destacar, é a questão do risco melancia, né? O risco melancia é aquele que é verde por fora e vermelho por dentro, né? Então, pelo amor de Deus, vamos fazer bem feito, vamos fazer um estudo de risco em que vermelho é vermelho, verde é verde. E isso chama atenção também que muitas vezes a gente vê assim, gestão de indicadores, o gestão de risco melancia, né? Toda vez que se aprofunda um pouco mais, você vê que ele é vermelho. Tá? E é importante a gente ter em mente essa questão, porque existe uma certa pressão nas organizações no sentido de fugir do vermelho, né? Então, eu já vi ocasiões aí em que estudos de risco surge um procedimento que é milagroso,
e que ele consegue sair do vermelho para o verde, né? E aí eu sempre sou curioso, eu gosto de ver, conhecer esses tipos de procedimento que fazem maravilhas. Aí até hoje, todos os que me mostraram, eu não consegui ver toda essa maravilha. Ou seja, muito cuidado com essa questão do risco melancia. Tá? Clítis, você tocou num ponto que eu acho que é importante aqui para a gente ganhar um pouco mais de riqueza, né? Porque nós vamos falar de preparação de emergência e ela se dá exatamente, mais provavelmente, nesses cenários onde a gente tem a falsa sensação de segurança por achar que o cenário está controlado e é ali que vai se materializar, né? Na siderurgia a gente tem, né, o World Steel coloca para a gente um dos fundamentos é exatamente o senso de vulnerabilidade. A gente tem que se manter vulnerável para que a gente esteja preparado para essas situações. Eu acho que, se você puder falar um pouquinho mais, que eu acho que isso que você tocou é muito importante, essa questão da gente se sentir lá no verde, né? Que você baixou a probabilidade, o sentir no amarelo, que você baixou a probabilidade, e, na verdade, aquilo ali não está tão bem quanto parece. Você puxou um assunto muito interessante aí, que é a questão do senso de vulnerabilidade, né? O senso de vulnerabilidade tem sido muito estudado, né? Eu diria quase que vai virar daqui a pouco uma ciência, né? Como é que eu me dou conta disso? Como é que eu consigo me dar conta de que pegar os sinais, vamos chamar assim, da planta, que a planta está me mandando, que o meu processo está mandando, eu tenho uma série de sinais, a gente muitas vezes não sabe interpretar esses sinais, né? E daí a gente acha que está indo no verde e que nós estamos no verde, estamos indo para o vermelho. E essa questão de senso e vulnerabilidade, essencialmente, é ver o seguinte: escuta, o que de pior pode acontecer aqui? Né? E eu me preparar para aquilo de pior que pode acontecer. E eu vou me preparar, falando em gestão de emergência, de modo tal que, se precisar, eu consigo atender aquela emergência, eu consigo minimizar o meu dano. Por outro lado, eu também vou me preparar para nunca precisar usar. É meio como seguro, né? Você paga, mas você nunca quer usar. Por quê? Porque você paga e toma uma série de cuidados para o seguro para você não precisar usar. Então, na realidade, o que a gente precisa ter cada vez mais é esse aspecto. Primeiro, o que pode efetivamente me tirar do negócio? Ah, mas, poxa, aqui não acontece. Vai ver nos outros lugares, faz benchmark, vai ver o que já aconteceu na indústria, né? Eu gosto muito dessa questão de compartilhamento de ideias e de benchmark. Muitas vezes a gente diz assim, o pessoal me diz assim: Glisman, você veio de óleo e gás, aqui é diferente, né? Diferente como? É tudo igual, nós somos pessoas. Por exemplo, um dos melhores benchmarks que eu fiz foi no Hospital Albert Einstein. Eu trabalhava na indústria de óleo e gás, já bem claro. Não fui internado, não. Espero nunca precisar. Se eu precisar, eu quero ir para um lugar daqueles. Mas o que a gente foi fazer? Nós vamos ver como é que eles tratam, como é que eles fazem treinamento de adultos, capacitação de adultos, capacitação de força de trabalho, todos nós precisamos. E eles davam, a gente tinha muito boas práticas, mas eles davam de 10-0 no que a gente fazia. Então, é sair da caixa e ver o que o outro está fazendo, como é que eu posso trazer algum conhecimento de lá para cá, né? Então, obrigado aí por esse toque, Eduardo, e é bem isso mesmo, né? Eu sei que o Old Steel tem, principalmente para a questão aí da siderurgia, né, tem trabalhado bastante fortemente no sentido de trazer esses conceitos também para a indústria do aço. Tá? Bom, isso aí era o primeiro aspecto. Eu preciso, quais são as minhas possíveis emergências? Estudos de risco. Lá eu vou tirar quais são os meus cenários mais críticos, principalmente. Bom, eu me preparo para um cenário mais crítico, o cenário menos crítico está incluído, né? Vocês vão ver aqui que eu vou falar, e falei lá para quem está assistindo aqui, eu falei seguidamente, o pessoal até diz assim: pô, Glitz, você tem alguma coisa com a madrugada de domingo do feriadão de carnaval? Não, eu não tenho nada. Se você conseguir resolver as coisas na madrugada de domingo do feriadão de carnaval, o resto sai tranquilamente. Você resolve todo o resto. Por quê? Porque aquela madrugada no Brasil, ela é uma das mais complicadas, porque é um feriadão, você não encontra mais ninguém. Bom, segundo aspecto, eu preciso ter recursos daí para executar esse plano. E recursos, que tipo de recurso? Nós vamos ver um pouco adiante aí, mas é recursos materiais, recursos humanos. Eu preciso estar preparado para poder responder. Eu preciso saber o que existe na minha região. Eu preciso capacitar os empregados, as pessoas que prestam serviço, os vizinhos e as autoridades locais,
para que eles saibam o que fazer no caso de uma emergência que eu possa afetar eles, tá? E como é que eu vou notificar eles para relatar uma emergência. Uma boa parte dos nossos processos está em lugares ermos, assim, então nós estamos longe de tudo e de todos. Ótimo, excelente. Né? Recentemente, aí no estudo de risco, eu sugeri para o pessoal, ó, vocês ainda têm alguns terrenos ao redor, compra terreno ao redor aí para uma caixa, para a empresa ter uma caixa de absorção em caso de perda de contenção dos cenários mais críticos. Pô, mas então nós vamos investir em terreno. Às vezes, o que você precisa fazer? Porque senão, do outro lado da cerca, você vai ter uma comunidade vivendo, você vai ter vizinhos vivendo, você vai ter pessoas, vai ter famílias. Quem dá licença para a gente operar é a comunidade, é a sociedade. E daí não adianta dizer assim, não, mas quando eu cheguei aqui não era nada, a cidade se formou ao meu redor, e assim vai. Nós temos várias cidades, inclusive Ipatinga foi uma cidade que se tornou ao redor da Uzi Minas, né? A pressão da sociedade é muito forte, nós vamos ver daqui a pouco também. A comunicação como é que eu faço uma comunicação eficaz com a parte interessada caso ocorra um incidente? Aqui parte interessada entra todo mundo, né? Acionista, autoridades locais, às vezes as emergências extrapolam, pode virar até notícia nacional. Então, eu preciso ter uma forma de me comunicar eficazmente. E como é que eu faço isso? Gestão de crise, que tem uma interface grande aí com gestão de emergências, né? Nem toda emergência leva a uma crise, e nem toda crise surge de uma emergência, mas elas possuem uma interface muito grande, e a comunicação eficaz é fundamental nessa hora. A gente tem uma série de exemplos aí, não só na literatura, como basta procurar na internet, exemplos bons e exemplos que não deram tanto resultado assim. E uma outra coisa é fazer análise crítica do meu plano. Eu tenho meu plano. Como é que eu posso melhorar? Às vezes não pode. Pergunta para alguma pessoa, como é que vocês fazem ano de vocês? Ah, nós fazemos assim, assim, assado. Ah, opa, pode ser que saia algum insight para o teu plano, para você ver se você está podendo incorporar alguma melhoria, né? Bom, o que eu quero dizer aqui também com gestão de emergência? Esse caso aqui é um caso interessante, foi em 2019 na China, né? Foi uma explosão, essa explosão na magnitude 2,2 da escala Richter, 62 pessoas mortas e pelo menos 90 feridos. Mas o que chamou a atenção é o seguinte, vocês vejam que num raio de 5 quilômetros quebraram janelas. Bom, eu preciso ter uma ideia do meu potencial. Eu não posso simplesmente pensar de que, não, a hora que aconteceu eu resolvo. Não, se num raio de 5 quilômetros quebraram janelas, o que é que eu posso fazer na minha planta para evitar de que eu vá ter choque, uma onda de choque tão grande que em 5 quilômetros eu vou quebrar janelas, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é como é que eu aprendo com as emergências. Então, eu trouxe aqui dois casos que talvez... O segundo é bem conhecido, mas o primeiro é essa aí, o West Fertilizer Plant, né? É uma mistura de fertilizantes, né? Uma misturadora de fertilizantes no interior dos Estados Unidos. Quando eles se instalaram ali, não tinha nada em lugar nenhum, mas aqui a gente vê de que a cidadezinha foi crescendo ao redor foi se espalhando, né? Então, a gente tinha uma escola bem próxima ali, um complexo residencial de pessoas de idade, né? Que é o nursing home ali. E o que aconteceu aí, né? 245 toneladas de nitrato de amônia, a gente já ouviu falar desse camarada em outros momentos, e aconteceu uma explosão, 15 mortes, 160 feridos, e a instalação causou danos aí generalizados em mais de 150 edifícios, né? Ela foi sentida a 64 quilômetros de distância, né? E essa é a forma como ficou essa misturadora, né? Simplesmente arrasou, ela simplesmente sumiu, né? Bom, isso aconteceu quando? 2013, 7 anos depois, nós seres humanos não aprendemos muito aí com lições dos outros, né? O que aconteceu em 2020? Beirute, o porto de Beirute, né? Uma série de questões lá relacionadas ao armazenamento, e a gente teve, então, mais de 200 mortos, mais de 6 mil feridos, né? Recentemente houve uma segunda explosão ali num desses silos aí, gerada por decomposição de grãos, né? E a terceira emergência que eu queria chamar com nitrato de amônia aconteceu 31 de janeiro deste ano.
600 toneladas de nitrato de amônio, inclusive um vagão de 100 toneladas, né? O incêndio queimou o restante de semana. E a evacuação, vejam só, pessoal, a evacuação das pessoas foi 1,5 quilômetro de raio. Desculpe, 1,5 quilômetro de raio. 1,5 quilômetro de raio, quantas mil pessoas foram evacuadas, né? A gente já vai ver os dados. Agora, para vocês refletirem, quantos ouviram falar dessa ocorrência? Possivelmente muito poucos ouviram falar. E por que poucos ouviram falar dessa ocorrência? Porque aconteceu um planejamento prévio de emergência. O pessoal dessa cidade, de Easton Weaver, na Carolina do Norte, eles aplicaram lições aprendidas com os 2 casos anteriores que eu mostrei para vocês. O que eles tinham lá? 90 bombeiros, 150 pessoas de resposta à emergência, fizeram uma evacuação organizada de 1,5 quilômetro, 6.500 pessoas e 2.500 casas. Como é que você tira 6.500 pessoas e manda para onde isso? Como é que você gerencia 6.500 pessoas? Eles usaram drones, helicópteros para avaliar e monitorar como é que estava, né? Canhão monitor de água acionado por robô para jato neblinado de grande vazão. Ou seja, quando eles se deram conta que tinha nitrato de amônia, eles não entraram, vamos dizer assim, o pessoal de resposta de emergência, os bombeiros não entraram lá. Eles simplesmente monitoraram de longe. Não teve ferido e não teve morto, daí a gente não ouviu falar, né? Isso se consegue na hora da emergência? Essa é a pergunta que eu gostaria de falar, né? Bom, daí vem aquele caso do Cavaleiro do Apocalipse, né? Se eu lido com um produto perigoso, um produto que eventualmente eu possa manusear ele de qualquer jeito, mas que em determinadas circunstâncias ele pode se tornar instável, eu preciso saber o que fazer. E eu preciso ter isso tudo mapeado. Bom, mas e daí como é que eu vou fazer com 1,5 quilômetro de raio? Nós já vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Para a gente pensar, nós temos aqui possivelmente algumas pessoas participando que trabalham em empresas que tenham riscos acentuados, né? Como é que seria nas empresas de vocês isso aí, né? Como é que você conseguiria gerenciar ou conduzir uma situação tão crítica como essa? Isso aqui é uma fotografia aérea já do final, indo para o final do incêndio, né? Ele queimou durante uma semana. E o que a gente tem é de que eles fizeram a lição de casa, aprendeu com outros acidentes, avaliou os perigos das indústrias locais, sabia o que era necessário, como fazer, onde fazer, quando chegou a hora de fazer. Então, ele simplesmente colocou o plano dele em prática, né? Por isso que é importante a gente avaliar de que as consequências elas podem ser consideravelmente reduzidas se eu tiver uma resposta e um planejamento. Esse planejamento não vai se fazer na hora, eu preciso fazer previamente. Então, é isso que a gente vai tratar. Porque eu vou salvar vidas, vou proteger, vou poder tranquilizar as partes interessadas com esse planejamento, envolvendo já as partes interessadas, principalmente a comunidade vizinha, né? E esse é um exemplo lá do Winston Weaver, né? E quando eu falo de comunidades vizinhas, a gente precisa ter em mente de que existe um fenômeno que é o desprezo da comunidade. A comunidade despreza algumas circunstâncias, né? E isso é uma força muito grande, né? Em inglês chama-se community outrage. O que quer dizer isso, né? Essencialmente é que o risco que a comunidade percebe, ele é muito maior do que o risco efetivamente que a gente tem nas nossas plantas. Daí o porquê é importante a gente trazer a comunidade para dentro da planta para poder conversar abertamente sobre os riscos que a gente tem e as medidas de proteção que nós temos para controlar esses riscos, né? Então, essa questão da indignação, do desprezo da comunidade, ele é um poder cada vez maior, até porque ele chega a um ponto de, primeiro, virar a notícia internacional, isso pode eventualmente virar uma crise, né? E trazer exposição para a empresa, uma exposição que não é desejada, né? Eu tive... No início desse mês, eu estive no Rio de Janeiro e tirei uma fotografia aqui, lá no Arpoador, para quem conhece a cidade, né? Isso aqui é de um prédio grande, na frente de um posto de gasolina, que não queriam GNV lá. E por quê? Porque possivelmente ali, aquele posto tem GNV, e quando a gente busca na internet a questão de explosão aí com o abastecimento de gás natural veicular, tem tido aí uma série de problemas, né? Ou seja, isso aí está para qualquer um que passa ali na rua enxergar. E isso pode ou não se transformar num poder uma força muito grande para impactar o teu negócio.
Então, eu preciso me cuidar, eu preciso atentar para essa questão previamente, né? Glitz, você tocou num ponto que eu acho que eu queria explorar um pouquinho mais, né? Dois aspectos importantes. Primeiro, a cultura nacional, que a gente é muito distante da questão de preparação para emergência. Quando eu discuto esse tema, eu brinco muito que qualquer filme americano que você assiste, principalmente na escola, você vai perceber em algum momento do filme alguém fazendo uma simulação de emergência e evacuação, né? E a maioria das pessoas que eu pergunto, você já participou de alguma simulação? A grande maioria nunca participou de uma simulação. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. O segundo é isso que você comentou sobre informar para a comunidade os riscos que você tem. Minha irmã, né, como você trabalhou na Petrobras há muito tempo, ela me conta um caso, ela trabalhava aqui na Regap, e eles foram conversar com a comunidade para exatamente explicar o plano de emergência e perceber a comunidade muito incomodada com a empresa. E ela perguntou, mas por que vocês estão incomodados? Não, vocês estão cheios de caixa d'água lá, as caixas d'água enormes, e a gente sem água aqui no bairro. A caixa d'água que ela se referia era um tanque lotado de gasolina e de álcool, né? Então, isso mostra que corria o risco até de alguém pular lá dentro para tentar roubar a água, né? E, no caso, tinha um combustível. Então, e esse relacionamento, né, a gente percebe que várias empresas estão evoluindo para um novo patamar, e aí você deu o exemplo da Raízen, né? O gás natural provavelmente é muito mais seguro do que outros gases e outros combustíveis que eles têm armazenado. Até porque o gás nem fica armazenado no posto, né? Não tem um estoque lá. Então, eu acho que esses dois pontos são muito relevantes. Eu acho que vale a pena a turma aí discutir eu não sei com a o que gente. fizeram aí, mas só pelo estado da faixa, ela já está há algum tempo ali, né? Pô, eu teria ido numa reunião de condomínio, coisa assim, explicar, olha, é assim, assim, vem aqui conhecer, leva e tal, porque a marca de duas empresas estão aí sendo expostas para quem quiser, e é um lugar extremamente frequentado, principalmente também por turistas, né? Então, é a imagem da tua organização que está aí. E oferecer para pôr gás natural no condomínio, que é muito mais seguro que o GLP, que provavelmente eles têm lá. Se bem que gás é gás, viu? A gente tem que respeitar o gás, mas certamente que o gás natural tem alguns aspectos aí que são... O risco é bem menor do que o do gás, o do GLP, né? Mas é isso mesmo, né? A gente se dá conta de que nós precisamos levar a informação para a comunidade. Você não vira aquele negócio, não. Dentro disso aí, eu já escutei o seguinte, né? Que se acontecesse uma coisa na refinaria que eu trabalhava, a cidade toda ia para os ares, né? O que não é verdade, você não consegue ter um cenário acidental que a cidade vai para os ares. Você pode ter um monte de explosão, vou mostrar alguns casos aqui, mas não da cidade ir para o ar, né? Ou então, não, isso aí é um barril de pólvora. Pô, não é um barril de pólvora. Então, o que a gente precisa é desmistificar e trazer. Existem riscos? Existem riscos. Por isso mesmo, a gente faz estudos de risco, a gente detecta quais são os nossos riscos e tomamos as medidas necessárias para controlar o risco, né? Bom, o que eu vou precisar fazer, né? Eu preciso me organizar. Então, preciso fazer exercício simulado, procedimentos de rotas de fuga, procedimento de sistema de proteção para quem vai operar equipamento crítico, critérios de abrigagem no local, que é shelter in place em inglês, e plano de evacuação e de abandono. Abrigagem no local. Imagine o seguinte, né? Onde é que vocês estão agora? Imagina que está todo mundo aí, quem está em edifício não vale, né? Vamos supor que estão no térreo, na rua da frente, tem um caminhão que está passando com um gás tóxico, amônia, por exemplo, e sofre um acidente ali, está vazando amônia, e o vento está soprando para o prédio onde é que você está, bem na sala que você está assistindo ali na frente, aconteceu o acidente, né? O que você faz? Isso é abrigagem segura. Fecha todas as aberturas, desliga ar-condicionado, desliga aberturas, porque a nuvem ela não tem pressão, ela vai contornar o edifício onde é que você está enquanto ela está sendo diluída no ar. Serve para tudo? Não, não serve para tudo. Não tem nada, não tem solução nenhuma que serve para tudo, mas serve para uma boa parte das questões. Porque se você tentar sair do lugar onde é que você está aí, nessa tua reunião, né, nessa nossa bate-papo aqui, e acontecer isso, você sair, certamente você vai estar se expondo a uma nuvem de amônia em determinada concentração, pode ser fatal ou pode trazer danos à saúde irreversíveis, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, a evacuação.
boa parte das nossas empresas a gente já vê, tem pontos de encontro, tem rotas de fuga, ou seja, quem não tem nada a ver com a emergência tem que sair fora, né? E um ponto que eu estou destacando aqui é a situação de abandono. Isso raramente a gente vê nas empresas, que é o plano de contingência ter efetivamente estabelecido que hora que eu vou abandonar tudo. O que quer dizer abandonar? Vocês vejam que naquele caso de Winston Weaver, que eu mostrei ainda há pouco, ali houve um abandono. Durante uma semana ficou queimando, eles monitoraram, resfriaram os equipamentos que precisavam resfriar, tinha um vagão com 100 toneladas de nitrato de amônia, não explodiu, eles fizeram o resfriamento adequado para evitar que o nitrato de amônia decompusesse naquela circunstância toda que ele estava envolvido. Ou seja, é abandono mesmo. Por quê? Porque vida humana não tem como repor. Instalação, equipamento, eu posso repor. Vidas eu não reponho. Então, existe um ponto em que efetivamente eu preciso ter uma discussão e é uma conversa bastante difícil essa questão do abandono, tá? Procedimento para contar a força de trabalho após a evacuação, né? Mas nós temos parada aqui, tem 4 mil, 5 mil pessoas. Você tem que contar os 4 mil, 5 mil pessoas, dá um jeito. Como é que você dá? Hoje existe tecnologia que a gente conta facilmente, eu preciso saber... mas eu não consigo isso eu escutei recentemente. Daí eu perguntei para a pessoa que me falou isso aí, eu disse assim, escuta, você tem esposa? Tenho. O que eu digo para tua esposa se acontecer uma coisa aqui dentro e ela está desesperada querendo saber uma informação se se te acharam ou não te acharam, se você saiu ou não saiu, né? Ele ficou me olhando assim, de um jeito como que dizer... Por quê? Porque quem vai na frente quando acontece uma emergência, as pessoas vão na frente da indústria, eles querem saber dos seus entes queridos. Então, eu preciso garantir, entraram 3.333 e saíram 3.333, ponto. Onde é que eles estão? Eles estão nos diferentes pontos de encontro. Pode ser que eu não sei ainda onde é que o Glitz, qual dos pontos de encontro que o Glitz está, mas... Hoje, com tecnologia, eu tenho condições de rapidamente dizer, ele está no ponto de encontro número tal ou no portão número tal. Né? Então, isso é uma situação crítica. Resgate e atendimento médico, né? Eu vou falar daqui a pouco também, meios para relatar incêndio e outras emergências, e, de novo, vem aquela questão, né? Nome e cargo das pessoas que vão ser contactadas, né? E como é que eu faço isso? Como é que funciona a madrugada de domingo, feriadão de carnaval? Como é que eu contacto quem eu preciso contactar, né? Os planejamentos baseados em cenários acidentais, eu comentei já sobre isso, né? E o uso dos estudos de risco através do quê? Do conhecimento dos meus perigos, riscos, os recursos que eu tenho no local e o suporte que eu tenho na comunidade, por exemplo, um plano de auxílio mútuo, defesa civil ou outras empresas, né? E estabelecimento de abrigos seguros, rota de fuga e assim por diante. Existe uma diretriz aí para esse tipo de planejamento também, que é desse órgão americano, tá aí, depois vocês vão receber essa apresentação aqui, vai estar aí todas as referências, né? E um dos guias que eles falam é esse RPG, né? O que é o RPG, né? É um diretriz para planejamento e resposta de emergência. Então, eles têm 3 níveis, que são os níveis de exposição à saúde. Então, por exemplo, efeito à saúde leves após exposição a 1 hora, sem efeito à saúde irreversível, né, que é o RPG 2, e o 3, que é a exposição de 1 hora sem risco para a vida. O que é para isso? Né? Isso são situações críticas em que as pessoas vão estar expostas, eventualmente, principalmente a produtos tóxicos. Né? E esse RPG é diferente do IDLH, né, que é o imediatamente perigoso, IPVS, né? Que é a concentração que um trabalhador saudável pode ser exposto. Né? E isso vão definir as minhas zonas, aquelas zonas quentes, zona morna e zona fria, e zona de exclusão, onde é que eu faço, onde é que eu estabeleço quais são as regiões onde é que eu vou fazer vou atender a minha emergência e como eu vou atender a emergência. Aqui, por exemplo, eu tenho ali, o caminhão de bombeiro está numa zona fria, depois na zona morna é uma zona intermediária, para eu equipar as pessoas para poderem entrar na zona quente, que é onde o risco é maior. É claro que as pessoas vão entrar aí equipadas com proteção, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, eu peguei os dados de amônia, né? O IPVS, o IDLH aí para amônia 300 ppm, vocês vejam que, para efeito de atendimento à emergência, ele sempre considera 1 hora de exposição, vocês vejam que varia até 1.500 ppm, né?
e tem uma série de considerações. Esse é um guia bastante interessante para a gente poder usar, principalmente quando trata de produtos tóxicos, né? Bom, e onde é que eu busco algumas informações adicionais? Existem vários bancos aí de dados, informações, eu gosto bastante desse Camel. O Camel, ele é do órgão ambiental americano, da EPA, né? Você tem uma série de informações sobre o que você imaginar, é em inglês, mas tem uma série de informações. Então, por exemplo, aqui estão as informações da amônia. Você tem desde propriedades físicas, respostas, recomendações de resposta, o Regulatory Information ali, a informação legal, mas isso aí é para os Estados Unidos, né? Eu tenho uma série também de guias que estão em PDF, que eu posso baixar, usar. Tem esse outro guia aqui, que é o 2020, que aparece aí. Esse é um guia que a gente pode baixar. E qual é que, por exemplo, o guia 125 desse aqui é como é que eu lido com amônia. E assim, para cada um dos produtos, eles estabeleceram, né? Tem uma série de outras informações. Então, é mais uma fonte de informação. Agora, tem um outro junto com o Camel, existem umas outras ferramentas, uma delas é o Aloha, né? E o Aloha, o que é? Eu consigo fazer... E todas essas ferramentas você pode fazer download, viu? Eu consigo mapear qual é que é a minha área de vulnerável, né, em termos de vazamento, principalmente para gases tóxicos, né? E isso, eu ploto ele em cima da fotografia, por exemplo, de um Google Maps da minha planta. Então, eu posso saber se eu vou afetar o lado de fora ou não. Qual é que é a desvantagem que o Aloha tem? O Aloha é extremamente não, mas ele dá resultados maiores, mais, vamos dizer assim, mais a favor de segurança. Conservador, que a gente fala. Conservadores, obrigado aí. Ele é muito mais conservador do que outros estudos que a gente tem, outros softwares aí que são comerciais ou que tem empresas que utilizam. Mas esse aqui dá para a gente baixar ele e fazer brincar, eu digo assim, brincar para você começar a ter noção do que é isso, né? E aqui é um exemplo, um caso real que aconteceu na planta da Dupont, na cidade de Belle, em que a gente vê ali, ó, lá houve um vazamento de fosgênio, e aqui a gente vê até onde é que chegou e que concentração que chegou usando o Aloha, né? Então, existe toda essa facilidade aí de informação hoje em dia. Uma outra questão que é importante a gente tem são os níveis de emergência, que é só um exemplo, né? Por exemplo, nível 1, eu resolvo com o pessoal que está na área onde é que está acontecendo. Nível 2, eu já preciso ter mais recursos, eu preciso chamar eventualmente até recurso externo, eu preciso acionar a minha organização de combate à emergência, a brigada de emergência. E o nível 3, esse extrapola, esse vira praticamente uma crise. Eu preciso buscar outros recursos adicionais. Então, isso aqui é só um exemplo de como fazer, né? Só uma ideia. E como é que eu faço para grandes emergências, né? Aqui também é um exemplo de uma estrutura organizacional. Se eu tenho uma grande emergência, eu preciso ter uma coordenação geral, eu preciso ter um comando unificado, porque a emergência, pela legislação, que vai responder a emergência é Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, principalmente Corpo de Bombeiros. Se eu não combinar antes tudo, como é que nós vamos trabalhar, vai dar bateção de cabeça na hora da emergência. Então, eu preciso ter previamente tudo isso definido e exercitar essa minha estrutura. Eu preciso ter uma coordenação de operações, o que eu vou fazer, aonde e quando. Eu preciso ter uma coordenação de segurança, meio ambiente e saúde, porque eu vou ter que controlar a questão de saúde das pessoas, a segurança das pessoas e como é que eu faço com resíduos e isso sem impactar, por exemplo, animais ou qualquer outra questão. Temos toda uma coordenação de logística. Então, voo de drone, voo de helicóptero, equipamento de combate à emergência, telecomunicação, controle pessoal de outras plantas que vêm, né, documentação. Eu preciso dar um apoio para esse pessoal, eu preciso botar, muitas vezes, em hotel. Eu preciso levar refeição para esse povo todo, né? Como é que eu faço isso? Na hora da emergência, se eu não tiver planejado, eu não vou conseguir fazer. Pô, mas vem cá, isso aí você já está pensando... Isso aí vale para a Petrobras. Conforme a tua empresa, você tem que pensar nisso sim. Se você não tem, pelo menos você pode chegar e dizer o seguinte, como é que eu vou resolver esse problema? Não precisa ter dentro da tua empresa, necessariamente. Você vai, nessa hora, fazer algumas contratações emergenciais. Você precisa cuidar de comunicação, segurança interna, relação com comunidade, jurídico.
Isso é extremamente importante. E a relação com a comunidade, principalmente, como é que você vai ressarcir os prejuízos da comunidade, né? Então, tem que ter aí uma forma da comunidade poder conversar com a empresa. Como é que é essa forma, né? Onde é que as pessoas vão, né? E apropriar os custos aí, porque as partes interessadas, principalmente os acionistas, vão querer saber como é que foi essa questão do custo dessa emergência, né? Essencialmente, o que faz, quando faz e como faz, né? Esse é indo muito rápido. Qual é que é o mínimo para isso aqui? Eu preciso ter, primeiro, a minha estrutura definida. Isso aqui é só uma sugestão. Está cheio de situações e sugestões diferentes do que essa, né? Então, para cada caixinha, eu preciso saber quem é que vai lá e quem é que é o substituto. Quem é que é o coordenador geral? O coordenador geral, na minha visão, não pode ser o número 1 da planta. Pô, mas como é que não? Como é que não vai ser o gerente geral? Não, não vai ser. Ele vai estar atendendo, ó, a sede da companhia, ele vai estar atendendo as autoridades. Conforme a emergência, empresas grandes, vai vir governador, quem é que vai atender? É o gerente geral, é o número 1 da planta. Então, minha sugestão, cuidado. Eu sugiro sempre que seja o substituto eventual dele. E nessa hora ele deixa de... Porque essa pessoa, o coordenador geral, que vai fazer interface com a autoridade, ele tem que ter dedicação exclusiva total durante a emergência para aquela atividade da emergência, né? Como é que essas pessoas, né, que de cada uma dessas caixinhas vão ser acessadas na madrugada de domingo, né? Se eu não sei como acessar elas, se eu não tenho uma lista confiável, não vai dar certo. Eu preciso, para isso, fazer um simulado de comunicação. Sei, uma vez por mês, liga para cada um, manda alguém passar aquela lista lá, ligar para ver se o telefone é o mesmo. Vocês vão ficar impressionados aí com a quantidade de gente que muda de telefone, viu? Experiência própria. Então, minha sugestão é, defina uma periodicidade para fazer um simulado de comunicação. Só liga e diz, ó, simulado de comunicação é fulano, nós só estamos verificando o nome, muito obrigado, boa noite, etc. Faz num horário, não vai fazer de madrugada isso, senão o cara vai ficar muito bravo contigo. Estabelecer o que faz, como faz. E quando eu digo como faz, quais são os recursos que ele vai utilizar para fazer. E quando é que ele vai fazer, né? Então, isso é importante para cada um deles. O que vai fazer, como é que vai fazer, quando vai fazer. Treinamento dessas pessoas, das caixinhas, no teu procedimento de emergência, no teu padrão de emergência. Aí você faz o quê? Aí você faz um simulado tabletop. O que é o simulado tabletop? É um simulado que você faz dentro do ambiente da organização sem mobilizar ninguém. Você faz em salas, né? Simulando aquela situação de emergência, comunicando por rádio e assim por diante, né? Análise crítica em cima do resultado desse tabletop. Faz com mobilização de recursos e toda a organização de resposta de emergência. Isso dá uma mão de obra que é muito grande, requer um planejamento. A realização desse simulado é um evento. Ele te dá uma mão de obra muito grande, você precisa ter um planejamento e, de novo, análise crítica. Por quê? Porque desse jeito você está efetivamente testando o teu plano para ver se o teu plano funciona ou não funciona. Depois faz o quê? Repete. Nós temos que perenizar esse conhecimento. E a única forma de perenizar o conhecimento é repetindo. Nós temos que puxar sempre essa curva do esquecimento para cima, né? Tem toda uma teoria em cima dessa questão. E é o que a gente viu aqui, tem um exemplo bem claro aí de 2009, daquele voo que pousou no Rio Hudson, em Nova York, né? Se um pouco tempo, e o cara, o que ele fez? Ele estava repetindo. Ele disse ali, uma maneira de ver isso, que ele fez pequenos depósitos regulares no banco de experiência, educação e capacitação, e naquele dia ele precisou sacar tudo. Ele tinha esse conhecimento, tinha essa experiência e tinha a capacitação necessária para que ninguém se machucasse. E virou praticamente uma referência e uma história muito interessante, né? E aí tem uma série de outras questões, né? Eu peguei aqui relacionados à emergência, né? Eu peguei um artigo aqui de 2009 que saiu na Veja, A Ciência do Perigo, de um psicólogo da RAF, né? E por que eu estou trazendo isso aqui, né? Pô, mas nós somos indústria, nós não somos de aviação. A gente aprende muito com acidentes de aviação, impressionante como a gente aprende, né? Então, é interessante o seguinte, aqui no momento do acidente, quando as pessoas percebem a estratégia, perdem a capacidade cognitiva. E isso acontece lá, tem um outro livro muito interessante que foi escrito após o acidente das Torres Gêmeas, das pessoas também perderem a noção, o que eu vou fazer, né?
Então, a área responsável pela maior parte do raciocínio reduz drasticamente a atividade. Isso aqui é interessante, porque se você tiver, por exemplo, você está caminhando numa rua, vamos dizer assim, você está caminhando, conversando com uma pessoa, e de repente você faz uma pergunta para a pessoa assim, quanto é que é 2.343 dividido por 2? Você vai ver de que, normalmente, a pessoa que você pergunta para. Se você está caminhando, para. Por quê? Porque o nosso cérebro, nessa hora, precisa de toda a energia para poder fazer, para responder aquele desafio. Por isso, ele para de gastar energia caminhando, né? Isso é só um exemplo. Esse é um exemplo legal que a gente pode fazer. Eu fiz uma vez com a minha gerente isso aí, achei o máximo, realmente funciona. Depois expliquei para ela, numa boa. Mas o seguinte, ocorre com todo mundo, e mesmo com as pessoas de maior sangue frio. A gente não tem, e as pessoas têm reações diferentes, né? Tem uma boa parte que é por sorte, né? Mas sem o uso do intelecto, quem age mecanicamente, quem é quem já passou por situação de emergência. Quem teve treinamento, quem participou de simulação, quem participou de uma situação de emergência, quem chegou, por exemplo, no caso aqui, quem checou a saída de emergência, estava na frente, estava atrás, quantas fileiras eu tenho que ir até chegar esse artigo aqui diz respeito à aviação civil, né? Então, de novo, se eu trazendo para nós aqui é o seguinte, eu preciso primeiro simular para as pessoas não precisem parar para pensar o que eu vou fazer. Elas já vão no automático fazer. Se eu tenho simulação de abandono, elas já sabem para onde é que elas vão. Se isso está num edifício, elas sabem quantos andares vão ter que descer, de que maneira, para que tem andar que tem gente que está mais próximo do solo e tem gente que está mais longe do solo, né? Então, como é que isso tudo vai acontecer, né? E é interessante o seguinte... Oi. Antes de você passar para o próximo ponto, tem dois comentários aqui que eu acho que vale a pena a gente entrar nesse momento. O primeiro é do José Maria Costa, ele coloca que o plano de emergência não deveria ser acompanhado de um plano de continuidade do negócio. Pode ter ações de médio e longo prazo e com paralisação das atividades, isolamento de uma área durante um período, que eu acho que tem a ver com um pouco disso que você está falando, desse fechamento do plano. O plano de emergência, eu concordo que ele tem que ter a ver com a continuidade do negócio, né? Porque, por exemplo, quais são os cenários que eu tenho que vão me tirar de negócio, que vão me chacoalhar, né? Eu trabalhei numa empresa muito grande, nós tínhamos vários cenários acidentais, mas todos os cenários acidentais não impactavam, exceto nós tínhamos só 2 cenários de, olha, 100 e tantas unidades operacionais, a gente tinha 2 cenários que impactavam a continuidade do negócio. Então, aqueles a gente tinha que dar uma atenção maior, e aqueles, até então a gente não tinha se dado conta, aqueles, naquele momento, a gente viu o seguinte, nós precisamos mudar uma série de coisas, porque não está legal do jeito que está. Então, isso, quando você faz essa questão dos estudos de risco, principalmente das questões mais catastróficas, mais críticas, isso te alerta para um outro ponto, que é a continuidade do negócio, né? E por isso que eu falei, a crise, tem um ponto de que a minha gestão de emergência impacta, pode virar uma crise, nem toda crise é decorrente de emergência que eu estou falando aqui. Mas é importante o seguinte, a continuidade do negócio está intimamente ligada a como é que eu vou fazer a minha gestão de crise. Só para vocês terem ideia, tem algumas empresas aí que a gente já viu falar aí, né? Tem, por exemplo, a empresa de Bhopal não existe mais, era uma empresa muito forte no ramo internacional, simplesmente ela desapareceu, né? Ou seja, a continuidade, o acidente foi tão impactante que ela deixou de existir. Nós temos vários exemplos desses aí na literatura. Um outro ponto aqui que a Caroline Richtel está colocando, em uma situação de grande emergência, com a instalação do comando unificado, como que o plano de crise se interliga nessa etapa? Ele faz parte do planejamento unificado, só que o seguinte, no planejamento unificado, ali no comando unificado, eu estou respondendo àquela situação de emergência decorrente de segurança de processo, perda de contenção, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Aquela situação, ela vai gerar uma crise na organização, né? A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, se vocês olharem de 2000 para cá, tem vários exemplos aí de como é que a organização atendeu a emergência e respondeu à crise. São organizações complementares, diferentes e complementares. Eu preciso ter o meu plano de crise,
que é acionado a partir da emergência, por exemplo, quer ver? Ó, vamos voltar lá na classificação na classificação de emergências aqui. Se eu tenho uma emergência nível, nesse caso aqui, nível 3, tanto faz qualquer outro nível aí que vocês achem grande, ele está em vermelho aqui. Se isso aconteceu, a minha chance de eu ter uma crise é muito grande. Então, nesse momento aqui, o plano de crise tem que ser acionado. Eu tenho 2 planos que trabalham em paralelo. O meu plano de resposta, que é toda essa organização aqui, para atender aquela emergência. A emergência, ela tem início, meio e fim. A crise tem início, mas a gente não sabe quando é que vai ter o meio e o fim. Eventualmente, a crise acaba até impactando o negócio, a sobrevivência da organização, né? Então, o plano de crise, ele é um plano que roda em paralelo. Então, mas no plano de crise não tem que ter jurídico? Sim, tem que ter jurídico, mas tem que ter alguém no jurídico aqui, que você não vai usar, eventualmente, o tempo todo. Mas eu vou ter que ter... O plano de crise tem uma relação muito maior do que esse plano em termos de... Eu vou dizer o seguinte, maior quando eu digo Um está contido dentro do outro, é isso? Não, esse aqui está contido dentro do de crise. O de crise é maior do que o de emergência. Exatamente. A Carolina até comenta isso na imagem que você mostra, né, que é essa aí. Esse tipo de comando possui comunicação, relacionamento com a comunidade e com outras áreas existentes dentro de um comitê de crise, ou seja, está contido dentro da visão da mas crise. Veja bem o seguinte, conforme, por exemplo, essa comunicação, eu preciso para o pessoal que está participando aqui, para as partes interessadas da emergência. Tem uma outra comunicação que é maior, que aí sobe, começa a subir na estrutura. Por exemplo, eventualmente aqui, eu preciso avisar o CEO claro que o CEO não... Se eu preciso acionar o nível 3 aqui, eu estou chamando o CEO, ele tem que estar par, né, do que está acontecendo. Mas, eventualmente, o CEO, num plano de crise, ele vai ter um outro papel muito mais preponderante do que ele teria numa coordenação aqui já, até porque o CEO não faria parte dessa organização que eu estou mostrando nesse momento, né? Ele entra então, só na parte ter em mente que são estruturas paralelas, mas que tem acionamento diferente, porque eu posso ter, por exemplo, uma crise. A gente viu recentemente aí algumas crises, né, principalmente relacionadas à imagem de algumas empresas, né, ligada à corrupção, à questão de direitos humanos ou à questão mesmo de assédio sexual, assédio moral. Aquilo virou uma crise que não tem nada a ver com essa crise que nós estamos falando aqui de segurança do processo, né? Mas não deixa de ser uma crise. Sem dúvida. Não sei se ficou... Não, acho que ficou bacana. Qualquer coisa também, fique à vontade aí, conversa um pouquinho mais Carolina, adiante. colocar mais comentários aí. Agora, aqui tem uma outra coisa interessante, também é o ponto de resposta, né? Maglitz, isso aí é para avião. Não, não é para avião, é para nós somos ser humano, tanto faz onde é que a gente está. Olha aqui, uma pessoa treinada, o intervalo para perceber uma perigo, a reação é 100 milésimos de segundo, ou seja, é nada. Sem o treinamento é 10 segundos. E isso é interessante, porque tem muitas situações que eu vivi de que, talvez pelo fato de estar sempre meio atento, assim, você acaba se dando conta antes e dizendo, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, né? Enquanto tem muitas pessoas que param, né? Sem contar de que tem pessoas que ficam simplesmente anestesiados, né? Elas não conseguem agir, elas, vamos dizer assim, congelam, né? E tem um caso interessante que esse voo aí, de uma subsidiária da British Airways, em 85. Ele pegou fogo ainda na pista, antes de decolar. Está aí a fotografia dele, né? Os bombeiros controlaram o incêndio em menos de 2 minutos e teve 55 mortos, né? E as saídas de emergência foram abertas, rampas, etc., 131 passageiros e 6 tripulantes. E por que não saíram, né? Por que as pessoas... Como é que se está desse jeito aí, as pessoas não conseguiram sair? Porque elas decidiram pegar a bagagem de mão, elas decidiram agir da forma normal, elas recorreram ao comportamento padrão. Então, independente de onde é que eu estou, eu preciso saber o que eu faço em emergência. Por exemplo, uma das práticas que eu tenho há muitos anos é o seguinte: toda vez que eu viajo, fico num hotel, eu desço pela escada de emergência e quero saber onde é que eu vou sair. Eu preciso ter ideia de onde é que eu vou sair. Eu preciso estar preparado. Já precisou usar? Não, nunca precisei usar, graças a Deus. Mas se eu precisar usar, eu sei onde é que eu vou sair, né? Então, plano de emergência é isso. Você se prepara, mas você não quer usar ele, né? Eu não posso recorrer ao comportamento padrão e ficar pensando o que eu faço, como é que eu vou. Isso aqui não dá, né? Quem viaja de avião, não tem dúvida,
pessoas que viajam frequentemente dizem assim, já sabe até fazer o briefing lá do tripulante, né? Bom, no mínimo, conte quantas fileiras tem até a tua saída de emergência, olha para trás, onde é que está a tua saída de emergência mais próxima, né? Você tem que ter ideia. E nessa hora, esquece que tem, mas meu computador tem minha vida, esquece. A tua vida é a tua vida, enquanto teu coração está batendo. Depois você se vê com o que sobrou, se sobrar alguma coisa, né? Bom, quando é que os sobreviventes retornam à razão? 10% em minutos, né? Para 80%, o processo é mais demorado. A chance de sobrevivência depende de outros. Então, tem uma boa parte que vai depender de alguém que puxar. Então, no caso lá do avião, é o comissário de bordo e outros passageiros. No caso da indústria, é a gente ter treinado os nossos brigadistas, os nossos líderes de abandono, para que, vem cá, cara, vamos sair. Mas eu tenho que... Vai sair, agora é hora de sair, não tem que ter alguém treinado, e por isso, volta de novo lá, treinar. Não tem outra saída. 10% do povo vai ficar em paralisia, ele não vai mexer e eles obstruem ainda as saídas. E isso a gente vê muitas vezes aí, principalmente em lugares onde as saídas, e avião é um exemplo típico, né? Você não consegue mexer, tem gente que tem o tempo inteiro, né? E a inteligência ajuda muito pouco na hora da tragédia. Tem livros espetaculares sobre esse assunto aí, viu? Para quem gosta, né? E é interessante que esse voo aí da Air Tours, né, de 1985, ele ajudou a acertar o layout dos assentos perto das saídas de emergência. Então, por exemplo, por que aquele assento, o último assento não reclina, etc. Tudo isso é layout que foi estudado em função de acidentes, né? Nós podemos aprender com tudo isso com coisa que aconteceu já há algum tempo, nós não precisamos repetir isso nas indústrias, né? Então, voltando aqui para o nosso métier de indústria, né? Qual é que é o aprendizado que eu tiro lá da indústria da aeronáutica para mim? Quais são os cenários mais críticos? Quem é que eu tenho ao redor? Aqui eu peguei uma fotografia do Google aí de uma cidade, né? Tem uma série de plantas industriais, é um polo petroquímico que está cercado de todos os lados por residências. Como é que faz? Né? Sua emergência pode afetar a comunidade? Como é que você vai informar a comunidade? Como é que ela é treinada previamente frente ao teu risco? Quais são os locais para dirigir em caso de necessidade de evacuação? Preciso fazer evacuação. Eu preciso saber quem eu aviso, líder comunitário, defesa civil, todo esse pessoal tem que estar envolvido. Eu vou avisar essas pessoas, eles vão para onde? Tem que estar definido. Por isso eu preciso saber minhas plumas, eventualmente, se eu tenho produtos tóxicos. Uma outra questão, quem vai garantir a integridade da propriedade da comunidade durante a evacuação, durante a emergência? Eu tenho uma emergência, eu peço para você sair da tua casa, você sai da tua casa, quem é que garante que o ladrão não vai lá? Já pensou nisso? A tua emergência teve 8 pessoas feridas graves. Como é que se transporta esses 8 graves para o hospital? Mas você também já quer exagerar. Não, isso, infelizmente, é da vida da gente, né? Como é que você informa o hospital o tipo de ferido que ele vai receber? Ele tem que estar preparado para receber esse pessoal. Alguns apresentam queimaduras de origem química, de origem térmica por calor e de origem térmica por frio. Os tratamentos são queimaduras, os tratamentos são diferentes. O pessoal que atende lá foi treinado, teve visitando aqui a tua planta para ter ideia do que é que você... quais são os produtos que você tem na tua planta, quais são os riscos que você tem. Pode ser que uma boa parte das pessoas que estão vindo aqui, isso aí não se aplica, mas tem uma outra boa parte que se aplica. Um pedaço desse se aplica, né? Como é que você sabe que o hospital vai diferenciar entre o tratamento de uma dessas queimaduras e o outro, né? Uma outra questão, ampliou a emergência, precisa que a Defesa Civil ou qualquer outro aí faça a interdição de rodovia, ou de vias, ou de estradas. Como é que você faz isso? Com quem que você vai falar? Já combinou antes, né? Se você não combinar antes, não vai funcionar. Madrugada de domingo do feriadão de carnaval. Exercícios práticos, eu falei de alguma maneira aqui, simulação em escala completa, isso dá trabalho, dá um custo, mas é espetacular em termos da gente ver as deficiências que os nossos planos têm, né? E para a gente refletir, como é que a gente certifica que o plano de emergência é adequado? Vocês refletirem, né? Como é que você diz assim, precisamos certificar que o nosso plano está adequado? Quais são as evidências que você vai mostrar? Os procedimentos operacionais incluem emergência decorrendo de falta de utilidades, né? Uma boa parte das indústrias
essa questão de utilidade, que eletricidade, água, vapor, ar comprimido, etc. e tal, né? Se você tiver um corte dessas utilidades, isso impacta no teu processo, né? Isso foi mapeado. Esses cenários estão mapeados sob o ponto de vista de resposta para o pessoal de operação, como consequências para o pessoal que responde à emergência, né? Sistemas de emergência são inspecionados e mantidos de modo a atender os cenários e distúrbios operacionais. Claro, né? Sempre a gente realiza simulado frequente, como manda o protocolo, né? Aí, pensando bem, eu não sei como é que essa árvore nasceu da última inspeção que a gente fez até hoje, né? Às vezes a gente dá risada, mas é verdade, isso é que acontece. Então, a pessoa diz que faz frequente, você vai no campo e vê a situação no campo, né? Como e com qual frequência o hidrante mais desfavorável é testado quanto à vazão que fornece? Nós temos muitas tubulações que estão como isso aqui, né? Isso tá a ponto aí de entupir de vez e não vai sair água. Eu preciso fazer testes para verificar essa vazão. Com qual frequência as bombas de combate a incêndio são testadas? Qual a norma que você aplica? Aspersores de água para resfriamento, sprinkler, eles formam uma carepa, conforme o material que são construídos principalmente instalações mais antigas, né, se for aço carbono ou ferro galvanizado, ele com o tempo vai formando uma carepa ali dentro, uma carepa de óxido. Isso entope tudo. Se você não testar esses sistemas de tempo em tempo, e quando você testa, você nota como tem aspersor que não está funcionando. Você está contando com o sistema e o sistema não está ali para te responder na hora que você precisa. Tem que testar isso tudo. Como é que você comunica o teu vizinho dos teus perigos e como é que ele te informa os cenários dele? No caso de plantas industriais, né? Que estão em condomínios industriais ou até em cidades industriais, vizinhança industrial, tanto faz. Quer dizer, você pode impactar ele, de que maneira que ele te impacta? Vocês combinaram já como é que é a regra do jogo? Como é que você vai ajudar? Como é que você vai avisar ele? Como é que ele vai te avisar? E assim por diante, né? Então, tem aqui um estudo bem interessante que é dessa empresa, né, da Marsh, e eles dizem o seguinte, de que a gente tem uma dificuldade de aprender, principalmente por 4 fatores, né? Primeiro, a distância. A distância tem a ver assim, esse troço aconteceu na China, na Índia, poxa, lá tá cheio de gente mesmo, lá esses caras, pelo jeito, não sabem o que fazer, toda hora tem, né? Tá longe. Eu não procuro mais informações para ver, escuta, qual é que é o aprendizado para mim? Cultura, né? Cultura evita que a gente aprenda de forma eficaz com os outros, né? Então, às vezes, a gente começa a rotular, não, isso aí é coisa da indústria tal, isso é coisa daquela outra indústria, né? Não, eu preciso ver, vem cá, o que aconteceu lá que eu trago para mim. Visão de túnel, a gente não perceber a relevância dessas lições, né? E a questão de tempo, né? As lições são aprendidas, mas depois são esquecidas. Ou seja, as soluções não são robustas. Eu preciso seguidamente voltar nessa questão para perenizar, de fato, esse conhecimento, né? E aqui eu trago um caso que é bem interessante. Em 66, houve uma explosão num parque de GLP na França, né? Está aqui algumas explicações. O parque de GLP aí realmente são cenários dantescos, né? Naquela época se estudou bastante o que aconteceu lá. 6 anos depois aconteceu isso no Brasil, da mesma maneira. Tá? 12 anos depois, aconteceu da mesma maneira de novo no México, em São Juanico. Né? E aqui no México é interessante a gente ver, tudo bem, são parques de GLP, né, gás liquefeito de petróleo, e aqui dá para a gente ver o seguinte, de que tem alguns desses cilindros aí que voaram praticamente 400 metros. E toda essa zona aqui, que está nessa cor diferente, são habitações que foram severamente danificadas. Morreu muita gente nesse caso, em 84, e ele ficou desconhecido porque logo em seguida veio o acidente de Bhopal. E daí que surgiu todo esse movimento em torno de segurança do processo. Agora eu vou passar um videozinho, eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte, né? Toda vez que vier algum Cavaleiro do Apocalipse, em algum caso, lembrem desse videozinho, por favor. Tá? O que é? Tem que prestar atenção, porque ele é rapidinho, é uma planta industrial que está em chamas e, de repente, sai voando um desses cilindros, é como se fosse um míssil. Então, olha uma vez o que acontece.
Bom, então, por que é que eu mostrei esse vídeo, né? Porque muitas vezes a gente pensa, isso não acontece. Acontece sim, ele sai voando, né? Conforme as circunstâncias, ele tem uma série de circunstâncias, mas ele sai voando mesmo, né? E daí eu preciso o quê, ó? A gente tem meio que uma tendência, né, a achar de que o aprendizado ocorre automaticamente, né? O aprendizado não ocorre automaticamente. Né? Tem todo um estudo, esse estudo, por sinal, é bastante antigo, da meados do século passado, e que é a pirâmide do aprendizado. A gente lembra 10% do que leu, do que ouvimos, do que vimos, 50% do que lemos e ouvimos. Por quê? Porque nós somos passivos ali, eu só estou recebendo. Quando é que eu estou ativo? Né? Eu estou ativo quando eu estou dizendo alguma coisa, quando estou fazendo alguma coisa. Então, eu preciso efetivamente, na gestão de emergência, trabalhar nessa base dessa pirâmide. Eu preciso participar, eu preciso ter simulados, eu preciso levar as pessoas, mobilizar recursos, fazer análise crítica, voltar a treinar de novo, né? Porque o elemento mais importante é o aprendizado. E o aprendizado é que é importante porque ele vai significar depois uma mudança comportamental. E isso é um processo contínuo. Se eu ficar só, não, eu tenho um procedimento, leia lá o procedimento para você saber o que você tem que fazer em caso de emergência. Não vai funcionar. As pessoas que lerem vão lembrar 10%. E isso se lerem, né? Indo por finalmente, eu diria que é o seguinte, a gente precisa ter decisões rápidas e corretas. E as opções são combater, evacuar e manter, né? E veja, evacuar aqui quer dizer, às vezes, abandonar mesmo, né? O manter aqui em inglês é o freeze, né? Quais que são as prioridades que eu tenho? E elas vão mudando em torno da evolução da emergência. Primeiro, proteção das pessoas. As pessoas são o fundamental. Eu preciso alertar os outros, seja a vizinhança ao redor, as minhas partes interessadas. Eu preciso reduzir o dano, isso é fundamental. E a última prioridade é manter a produção. Então, se eu ficar em dúvida, não tenha dúvida, é melhor parar a produção, para e parte de novo. Ou você não tem ideia como é que é difícil partir no nosso sistema. Eu trabalhei em refinaria de petróleo, nós tínhamos sistemas extremamente críticos para parar e para partir. E o duro é o seguinte, parada e partida era a situação mais crítica em termos de emergência, né? Mas é muito melhor eu, às vezes, parar, tomar a decisão de parar e depois voltar a colocar em operação o meu processo, do que eu simplesmente continuar tentando, né? E aqui é importante as competências, né? Eu preciso ter noção na consciência situacional, eu preciso ter uma noção, avaliar esses desdobramentos a curto prazo, avaliar o que pode acontecer de pior e tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E quando é que chegou a hora de abandonar de vez, né? Tem tido aí uma série de ocorrências, né? Tem um impacto muito grande no negócio. Esse elemento aqui de gestão de emergências, ele tem muito a ver com a redução das perdas, né? As coisas já aconteceram, e é importante que eu tenha também conhecimento de que segurança e processo, eu preciso ter outras formas de tratar, eu não posso tratar segurança e processo da mesma forma como eu trato segurança ocupacional. Eu dei uma corrida aqui para sobrar um tempo para a gente conversar um pouco. Eu agradeço a atenção de vocês, a participação, e estou disposto aqui a perguntas. Excelente, Glitz, como sempre, né? Acho que... eu agora não sei aqui o Dom Esk e volto lá no... Eu vou tirar aqui, já tirei sua apresentação, depois eu coloco seus contatos aqui no chat para quem quiser mandar alguma pergunta. Eu já coloquei algumas questões aí durante a sua apresentação, mas tem algumas aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, né? O Felipe Palmieri, ele está colocando aqui, existem, dentre outros tipos de procedimento, o POE, Procedimento Operacional de Emergência, e o PRE, Plano de Resposta à Emergência. Isso é uma referência do CCPS. Ele está pedindo para você dar uma elucidada da diferença entre os dois e, se possível, dar um exemplo. O que é o POE, que é o Procedimento Operacional de Emergência, é o seguinte: você tem emergências operacionais, que elas não necessariamente levam a uma perda de contenção, mas podem levar a uma perda de contenção. Então, essas emergências operacionais, o que se faz? Você também mapeia esses cenários. Por exemplo, eu tenho um descontrole de pressão, o que vai acontecer? Eu tenho uma PSV lá para isso. Não, como é que eu trago de volta sem precisar abrir a PSV, né? Então, os procedimentos, a emergência operacional é essa que pode evoluir para uma perda de contenção ou não, dependendo de como é que o meu sistema responde, como é que eu vou responder, como é que os meus operadores ou o meu piloto, entre aspas, vai responder a essa emergência. Então,
o que as empresas têm, né? As empresas mapeiam também, da mesma maneira como a gente mapeia esses cenários acidentais, eles mapeiam quais são os cenários de emergências operacionais. E estas emergências operacionais, eles fazem simulados. Para que esse simulado? Justamente para treinar os operadores numa resposta simulada de como é que ele vai responder para aquele cenário acidental de emergência operacional, que pode evoluir para uma perda de contenção, ter um incêndio, fogo, vazamento de produto tóxico ou produto agressivo. Então, vejam, uma emergência operacional, normalmente o que acontece? Eu tenho uma emergência operacional que acaba levando a uma emergência disso tudo que eu falei aqui, que é a gestão de emergência. Por isso que tem essa diferença entre esses dois conceitos. A minha sugestão é efetivamente ter esses simulados, assim como a gente faz simulado, mobilização de recursos, de combate a incêndio, ou contenção de perdas, etc., tal, medir qual é que é a concentração de um gás e assim vai. Da mesma maneira, eu tenho esses simulados voltados somente para a atuação do operador em termos de controlar a emergência que está acontecendo. Ok, Glitz. A Denise Salomé, que já fez alguns comentários que eu já pus na tela, mas ela estava falando que em grandes empresas, geralmente os processos de emergência são divididos em várias gerências. Por exemplo, segurança do trabalho, saúde, meio ambiente e crise. Você acha que essa divisão é interessante ou você vê uma forma diferente? Olha, eu acho que emergência é todo mundo, da organização. Não tem minha e tua, não. A organização tem que trabalhar como um único, né? Então, quando eu falo plano de crise, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o plano de crise, normalmente, o que é? Ele tem toda uma estrutura semelhante a essa que eu mostrei aqui, só que voltada para a crise, comunicação, envolvimento das partes interessadas, quem vai falar com quem, assim por diante, né? Quando eu mostrei aquele organograma ali de uma emergência, eu quis dizer o seguinte, olha, nós precisamos saber que nessa hora eu preciso cuidar das pessoas que estão atendendo a emergência. Eu falo mais de emergências ampliadas, não de emergência assim, tipo o princípio de incêndio ou coisa menor. Né? Em emergência ampliada, eu preciso ter alguém que atenda às necessidades das pessoas em termos de proteção da sua saúde e da sua vida, né? Da sua integridade física. Eu preciso ter a turma de saúde porque é mobilizada junto, porque eventualmente eu vou precisar, vai ter gente machucada, vai ter gente intoxicada, né? E se eu tenho um potencial de impactar o meio ambiente, não tenha dúvida, eu preciso ter também esse pessoal todo mobilizado. Agora, é um todo que trabalha numa organização única e que cada um tem um pedaço, mas essa organização interage entre si. Tá na sua lâmina lá, você falava da OCE, né? Organização para o Controle da Emergência, que tem que ter essa visão realmente, né? Essa visão amplificada do impacto, tanto no local, no ambiente, mas também na organização como um todo e até para fora. Também concordo contigo. O Sérgio Moacir, ele está trazendo uma questão, né, de uma sigla chamada APEL, que eu já conheço, é um programa, né? Os planos de auxílio mútuo e o APEL fazem uma diferença considerável no atendimento a emergências complexas. Como buscar a aderência dos órgãos públicos, instituições e empreendedores nesse processo, Glitz? Olha, a única forma que eu conheço é envolvimento. Eu coordenei um simulado de emergência desse de grande tamanho aí. Nós evacuamos 500 pessoas de uma comunidade. Olha, mobilizamos, eu não lembro mais os números assim, mas esse de 500 eu lembro. Como é que você evacua 500 pessoas de uma comunidade e leva elas para um centro afastado, porque o nosso cenário era vazamento de gás, então elas poderiam ser afetadas onde é que elas estavam. Como é que você leva? Nós tivemos que fechar com defesa civil, com líderes comunitários, e tudo isso é reunião, conversa, traz, mostra, organiza junto, faz a participação. Então, tudo isso tem um monte de conversa antes e depois um monte de trabalho em termos do planejamento, né? E aí não tem como, é gastar saliva e buscar, sim, a aderência do órgão público. E eles, no nosso caso, aderiram com muito bom grado, sabe? Nós fizemos interdição da rodovia, causamos um impacto que a gente fechou e fez interdição não por muito tempo, né? A gente combinou de não fazer por muito tempo, mas para testar o acionamento da Polícia Rodoviária Estadual e também da Federal, nós fechamos uma BR, fechamos estradas secundárias, né?
Então, mas tudo isso combinado antes, porque senão você vai causar um impacto muito grande. Você também divulga, né? Ó, vai ter um simulado, ó, divulga pela rádio, etc. E tal. Na época era mais rádio, né? Hoje em dia seria pelas mídias sociais. WhatsApp. Eu vou te impactar de alguma maneira. Não venha para o lado de cá se você não precisar vir, né? Então, o que eu sinto é o seguinte, que muitas vezes a gente não, eles sabem o que vão fazer se eu precisar. Não, eles não conhecem teu risco. Quem conhece é você. Quando chega o bombeiro na tua planta, você tem que combinar tudo isso antes. Eu sempre brinco, combinou com os russos, né? Tu não acha que tem a ver com a guerra, agora não tem nada a ver, da Copa de 58, lá quando o Feola era o técnico da nossa seleção. Tem toda uma história, entrem aí na internet que vocês vão ver. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, eu sempre brinco, combinou com os russos. O que é combinar com os russos? Pega todas as partes envolvidas e você começa a identificar, aí eu tenho que falar com essa turma. Como é que eu falo? Eu conheço fulano conhece Beltrano, e assim vai, e você vai organizando. Esse simulado, especificamente, aí que eu mencionei, eu acho que a organização, o planejamento dele demorou mais de 6 meses. Viu? Foi um simulado, até porque nós tínhamos tido um acidente muito grave, a gente precisava mostrar que tinha aprendido, pelo menos com as lições, né? Então, e esse simulado depois foi repetido, já não estava mais na refinaria, mas foi repetido em outras ocasiões. Por quê? Porque nessa hora que você vê o que está funcionando e o que não está funcionando. É muito melhor você ver na época da paz do que ver na época da guerra. O pior momento para você ver que a tua munição não funciona é na época da guerra. Entre aspas. Com certeza. Glitz, nosso horário já está, né, se aproximando do final. Eu vou pôr uma última pergunta e depois eu vou passar alguns comentários para a gente poder finalizar. A pergunta é do Josélio Gaspar, né? Ele fala assim: o plano de resposta à emergência é avaliado pelo ESG? Não sei te dizer. Está na moda. O ESG está na moda. Devendo, mas eu não tenho dúvida, porque o ESG tem tudo a ver com governança, com a questão de sustentabilidade e com a questão ambiental. Eu não tenho dúvida, porque você vai reduzir o impacto ambiental, você pode eventualmente até impactar, mas você vai reduzir, você está reduzindo a consequência, né? A questão social, você está envolvendo a comunidade que está ao teu redor, né? E toda essa questão também de governança. Eu não sei te dizer, mas eu presumo que sim, viu? Não, sem dúvida. Eu acho que uma boa entrada aí, para quem está precisando de uma entrada para o assunto, entra por ESG. O plano de emergência tem tudo a ver com sustentabilidade, né? E com essa visão de risco empresarial. Sem dúvida nenhuma vai entrar sim. Glitz, eu vou pôr aqui alguns comentários, aí a gente se encerra aqui, né? Então, o Vinícius falando que é importante também trabalhar com a inteligência emocional de todos envolvidos no controle de emergência. Recentemente, eu participei de um web com a Juliana Bley, né, aquele Safety Lab Festival, e ela trouxe exatamente uma pessoa para falar disso, né, um bombeiro da Petrobras, que comanda uma equipe de brigada e que o grande trabalho dele é trabalhar a inteligência emocional da turma, né, porque realmente é importante isso aí. Na hora H, você tem que saber como tratar isso tudo, né? Antes, durante e depois. Tem muitas vezes que o depois, né? Você precisa ter um trabalho, às vezes, porque as pessoas saem impactadas. Conforme a emergência, a gente sai altamente impactado. Infelizmente, eu também tive essa experiência, meu. E para finalizar aqui, o Marcos Santos, né, dando parabéns para nós dois aqui, mas 99% para o Glitz e 1% para o Eduardo, que só pôs as perguntas difíceis. Excelente oportunidade, novos conhecimentos e ferramentas. Agora é praticar e refinar. Agradeço aí a presença de todos, né? O canal Dr. Safety ele foi criado aí para compartilhar experiências com foco em sustentabilidade. Então são vários temas que a gente tem trabalhado aí com a turma toda. Fizemos aí esse ajuste com a ABM, que também faz um trabalho muito bacana com o pessoal. Então, eu convido todos a se inscreverem no canal Dr. Safety, né? Nós já temos mais de 1.600 inscritos, temos vários vídeos, né? O Glitz já participou de pelo menos 2, se não me engano, aqui com a gente. Temos outros para fazer, né? Dia 18 de outubro, Glitz, que é o próximo? Pois eu estou olhando aqui, eu acho que é 11 de outubro, deixa eu ver. Não, é 11 de outubro, terça-feira, nesse mesmo horário, é sobre gestão de mudanças. Isso, exatamente. Eu pago 11 de outubro, 18 horas. Esperamos vocês aqui, né? Fazer a inscrição lá pelo site da BM, que é para a BM controlar também e ter isso. Convido vocês também a se inscreverem
no canal YouTube da BM, tem muita coisa bacana, principalmente para quem é da indústria de metal e a parte de siderurgia, metalurgia. Então, a ABM é uma difusora muito grande de conhecimento nessa parte e que tem nos ajudado muito na área de saúde e segurança, né, com os workshops que a gente promove em Ipatinga já, pelo menos, são 12 edições, né, mas por causa da pandemia a gente ficou 2 anos parado. Então, 14 anos e 12 edições de muito sucesso. Glitz, aqui a gente só tem que te agradecer demais pela contribuição, né, em nome da BM, em nome do canal Dr. Safety, te agradecer mais uma vez e deixei para você se despedir e convidar todo mundo para o dia 18 de outubro. 18 de outubro? 11 de outubro, Eduardo. 11 de outubro, 18 horas. Aí eu peço desculpas, aí eu acabei me estendendo de novo, talvez mais do que deveria, mas eu estou à disposição. Esse material que eu apresentei vai ser depois disponibilizado aí pelo Eduardo e pela BM. E quem tiver alguma dúvida, quiser trocar informação, meus contatos estão ali, estou também no LinkedIn, é só mandar uma pergunta, o que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não souber, eu vou dizer, acho que é por aqui ou por ali. Agradeço. Você indica quem sabe, né, conta comigo sempre, Eduardo. Um abraço forte para você e boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima, no dia 11 de outubro, 18 horas. Um abraço, obrigado à BM aí pelo apoio e pela participação.